do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria em meu coração que eu vou compartilhar com os irmãos a lição de número 11, cuja temática a mordomia das obras de misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem do hebraico hesed, que significa graça, bondade, favor, benevolência, misericórdia, amor, caridade. Muito bem, antes de adentrarmos a lição propriamente dita, nós estaremos fazendo uma oração para que o Senhor Jesus Cristo, aquele que é misericordioso, nos abençoe durante toda esta preleção. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, neste momento tão sublime, queremos agradecer a Ti por mais um dia de vida que Te nos dá nesse dia. Não é outra coisa senão as Tuas multidões de misericórdias que se renovam para conosco a cada manhã. Senhor Jesus Cristo, abençoa o Teu filho, a Tua filha, que está nos acompanhando durante esta temática, que Te possa operar um milagre que tanto Teu filho, a Tua filha necessita. Pai querido, que Te possa operar, não somente na vida deles, como de seus familiares, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado através da vida de cada um dos Teus filhos e de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, neste nome de poder, é que nós oramos a Ti, confiante na Tua resposta. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Jesus. Aleluia. Irmãos, nós iremos para o texto áureo desta temática, que está registrado em Tiago, capítulo 2, verso 13, que diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Verdade prática: o cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados como expressão do amor de Deus. O cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados, como expressão do amor de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos para a leitura bíblica em classe, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versos de número 32 a 35. Também Lucas, capítulo 10, verso 30 e o verso 36 e 37. Leiamos. Atos 4, 32 a 35. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Verso 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Lucas capítulo 10, verso 30 a 37. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Verso 36.
Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, verso 37, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós iremos para o objetivo geral, mostrar que o cristão tem o privilégio de executar obras de misericórdias. Objetivos específicos. Primeiro, conceituar a palavra misericórdia. 2. Discorrer sobre a mordomia da misericórdia cristã. 3. Pontuar os cuidados na prática das boas obras. Aleluia. Nós vamos para a introdução. Então, durante toda esta temática, estaremos falando sobre misericórdia no âmbito cristão. É um sentimento que devemos ter em nosso coração. Um coração de cristão ou de um autêntico cristão. O Salmo 103, verso 8, diz, misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então o Senhor nosso Deus, ele dá exemplo de misericórdia. E é muito importante nós também usarmos de misericórdias para com aqueles que estão necessitados. Amém? Nós vamos para o tópico de número 1. Significado de misericórdia. A palavra misericórdia, no latim, significa compaixão solicitada pela miséria alheia. Indulgência, graça, perdão. No Antigo Testamento, o termo está presente em textos como o Salmo 23, verso 6, diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Item de número 2. A palavra misericordioso no grego tem o sentido de entranhas de misericórdia ou de bondade. A expressão indica o sentimento que vem do íntimo. Aleluia! E é isto que nós devemos sentir, meus queridos e amados irmãos, quando nós estamos diante de uma pessoa necessitada, que estiver no teu alcance, você deve fazer. É bem verdade que neste tempo contemporâneo a nós, onde as pessoas, há muitas pessoas enganadoras, é o contexto que nós vivemos hoje, e eu particularmente passei por algumas situações que uma pessoa vinha, pedia por algum auxílio, mas não passava de um verdadeiro teatro. Então, mas verdadeiramente existem pessoas que passam por necessidades. Então é muito importante nós socorrermos as pessoas, que nós identificamos verdadeiramente que são pessoas necessitadas. Há pessoas que realmente não têm como sobreviver a não ser através de donativos. E nós precisamos atender. E é bem verdade que alguns cristãos passam por um período de grande necessidade e
e devemos então compartilhar com os irmãos, ou os próprios necessitados devem compartilhar com a igreja, com os santos, as suas necessidades, como nos ensina a santa e bendita palavra do Senhor. Nós vamos para o tópico de número 2, onde diz a mordomia da misericórdia cristã. Como nós já vimos, a palavra mordomia se faz alusão às responsabilidades que temos. E quando nós falamos em mordomia da misericórdia, nos fala das responsabilidades que temos de usar de misericórdia para com os necessitados, a começar dentro da casa do Senhor. E nós vamos para o item de número 1, obras de misericórdia na prática. Aqui o texto nos fornece uma passagem bíblica bastante conhecida, que é a passagem do bom samaritano, onde um homem, ele descia de Jerusalém até Jericó, e no meio do caminho ele foi apanhado pelos salteadores, que o deixaram quase morto. Passando ali um sacerdote, passou de largo e foi para o seu caminho. Depois passou um levita, que ignorou a situação daquele homem e foi-se embora. Mas, enfim, passou um samaritano que, olhando para aquele homem, sentiu íntima compaixão para com ele e socorreu aquele homem, cuidando das suas feridas, e o conduziu até uma hospedaria e pediu para que cuidasse dele, deixou ali uma importância, e se não desse, quando voltasse, ele acrescentaria ainda. E é muito interessante, naquele dado momento, quando Jesus citou esta parábola, porque alguns textos antes, Jesus ele fora rejeitado pelos samaritanos. E Jesus, ele nos dá o exemplo aqui de pagar o mal com o bem. Os samaritanos haviam expulsado Jesus e os discípulos de suas terras. E logo mais à frente, Jesus então ele conta esta parábola, falando de um gesto de bondade de um samaritano. Embora os samaritanos haviam rejeitado a Jesus, ao ponto dos discípulos desejarem que o Senhor lhes desse autoridade para que descesse fogo do céu e consumisse aqueles samaritanos. E Jesus não permitiu. Então, amados irmãos, vejam que Jesus ele conta um exemplo de um samaritano socorrendo uma pessoa necessitada. E nesta parábola, ele nos dá o exemplo de que nós também devemos ser misericordiosos. Aí eu faço uma pergunta para o irmão, para a irmã que está nos assistindo. Quando você vê uma pessoa caída nas ruas, na calçada, qual a primeira expectativa que você tem? Não será é mais um bêbado que está por ali afora? Eu me lembro de um episódio que eu passava com o meu carro numa rua e eu vi na esquina um homem caído e fazia muito frio.
era época de inverno. Aí eu desci, tentei conversar com aquela pessoa, realmente era uma pessoa até embriagada, ou que a gente não entendia o que a pessoa falava. Tentei pedir o endereço dele, mas ele não conseguiu passar para mim o endereço onde morava, não lembrava. Então eu passei na Defesa Civil, comuniquei os guardas ali, e já era uma pessoa velha, conhecida deles, e eles disseram, não, pode deixar que nós vamos até lá. Mas é muito difícil nós pararmos a nossa trajetória daquilo que você está proposto a fazer naquele dia, e o tempo é tão corrido na vida das pessoas, inclusive dos cristãos. Então, para você parar a sua agenda, os seus compromissos, tem que ter uma decisão muito forte, ou uma razão muito forte para você fazer isso. E numa outra ocasião, eu voltava de um culto de oração, e quando eu passei em cima de uma ponte, havia algumas pessoas tentando segurar um rapaz, e aí eu, olhando aquela cena, eu parei o carro mais à frente e fui até lá, e aquelas pessoas disseram que ele estava querendo pular da ponte, se suicidar. Fizemos ali uma oração para aquele jovem, repreendemos o espírito de morte que assolava aquela vida, até que conseguimos convencer aquela pessoa a não praticar aquilo. Então, são situações realmente inusitadas que nós, na qualidade de cristão ou de pessoa, podemos deparar ao longo da vida. Jesus, ele se comportou como um samaritano, nos socorrendo a nossa vida, que seguíamos um caminho de morte, e que o Espírito de Deus possa sempre nos despertar, agir fortemente em nossa vida, em nosso coração, para que nós possamos socorrer na hora certa aquelas pessoas que precisam de um socorro. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas que o Senhor possa nos despertar cada dia, para que o nome de Jesus Cristo seja louvado, glorificado e exaltado através de nossas vidas. Em Lucas 10, 31, diz: E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Verso 35. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus pergunta: Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Então nós pensamos, puxa, o próximo é só aqueles que nós conhecemos? Não. A própria parábola nos mostra que o samaritano não conhecia aquele homem. Nem o sacerdote, nem o levita conhecia aquele homem. E das pessoas que nós esperávamos que tivesse uma atitude melhor,
uma atitude de compaixão, de misericórdia, eles não tiveram. E o que menos nós esperávamos que fizesse alguma coisa, o samaritano, ou um samaritano, também mostra que as pessoas são diferentes uma da outra. Se alguns samaritanos rejeitaram a Jesus, este, por exemplo, citado por Jesus na parábola, ele socorreu. Amém? Então, que Deus possa nos despertar também nesta área da nossa vida, tanto para aqueles que necessitam de socorro e aqueles que precisam também prestar socorros. Que Deus continue nos abençoando para a glória do seu nome. Nós vamos para o tópico de número 3. Cuidados na prática das boas obras. Cuidados na prática das boas obras. O item de número 1. As boas obras devem glorificar a Deus. Vamos ler Mateus 5,16, que diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Prestou bem atenção? Então tudo que nós fazemos é para a glória dele, para a glória de Deus, para que o nome de nosso Deus seja exaltado. Aleluia! E tudo que nós fazemos, devemos fazer em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Você pode dizer amém por isso? Aleluia! Então, não vamos tocar trombeta naquilo que nós fazemos. Muitas vezes nós, os pastores, compartilhamos com a igreja algumas situações que passamos para ensinamento. Estamos aplicando uma didática, mas de maneira nenhuma vamos soltar trombetas ou vamos tocar trombetas, de maneira nenhuma. Amém? Mas é para a glória do nosso Deus. Aleluia. Então nós concluímos, irmãos, que não somos salvos pelas boas obras, mas as praticamos porque somos salvos. Mateus capítulo 5, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, continue usando os seus servos para que o nome de nosso Deus seja exaltado. Então, se você conhece alguém necessitado e você pode estender a sua mão, estenda, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje, nós podemos estar muito bem, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Amém? Que o Espírito de Deus continue falando em cada coração e que o nome de Jesus Cristo seja louvado através de nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor com os irmãos. Não esqueça de se inscrever no canal para você continuar recebendo os nossos vídeos. Ajuda o nosso canal, dá um like, amém? Para que possa crescer esse canal para a glória do nome do Senhor. A paz do Senhor com todos os irmãos.